Graça e paz a todos, boa noite para você que está hoje sendo abençoado através desse culto, você que talvez esteja na sua casa ou acompanhando do seu tablet ou do seu smartphone, eu tenho certeza que Deus também irá te alcançar aonde você estiver. Louva a Deus pela oportunidade de estar aqui na Alcance Curitiba, uma igreja bastante relevante, que tem feito um trabalho sensacional, e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar podendo ser usado aqui para ministrar o seu coração. Louva a Deus pela vida do pastor Marciano, da sua família, todos os pastores que têm nos recebido com tanta alegria, com tanto carinho. Nosso coração já está repleto de alegria e esperamos poder receber vocês também lá em Londres. Você também que está online, se algum dia for em Londres, pode nos visitar, receba essa palavra, creia nisso. Nós vamos estar juntos lá qualquer dia desses, amém? Eu quero compartilhar uma rápida palavra ao seu coração, quero que você abra o seu coração, quero que você tire toda a distração daquilo que possa te desviar do que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus quer ministrar ao seu coração nessa noite. Foque agora no momento, naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 37, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, para a gente dar aqui uma rápida pincelada nessa história, ou na história desse cara que é uma inspiração para a minha vida. Nós vamos falar a respeito de José e alguns ensinamentos, algumas atitudes, alguns princípios que José me ensina, e nós vamos extrair alguma coisa desse texto aqui. Gênesis, capítulo 37, dos versos 1 ao 5, diz o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Esse texto por si só, ele já traz uma conotação bem importante que a gente poderia tirar desse texto, muitas coisas incríveis. Eu poderia falar para você, observe para quem você compartilha os seus sonhos, porque às vezes as pessoas não compartilham do mesmo sonho que você, e eu sempre gosto de uma frase de um amigo que ele diz o seguinte: muitas pessoas querem te ver bem, mas poucas pessoas querem te ver melhores do que elas. Eu poderia falar inúmeras outras coisas aqui para poder te incentivar a respeito de sonhar, a respeito disso ou daquilo, mas eu quero focar em algo que vai tocar o seu coração nessa noite. Você tem sonho e Deus tem sonhos para você, mas para que esses sonhos sejam alcançados e para que esses sonhos sejam realizados, existem algumas atitudes que eu preciso tomar durante a minha caminhada, algumas atitudes que eu preciso ter durante a minha vida. Porque a atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. E às vezes a gente não presta atenção e deixa de ter as atitudes corretas, nos momentos corretos, e mesmo assim esperamos que Deus realize os sonhos, mesmo assim esperamos que os nossos sonhos se realizem. A Bíblia vai dizer, no mesmo livro do Gênesis, no capítulo 50, no versículo 26, que José morreu com 110 anos, e com todos os sonhos e promessas de Deus cumpridas sobre a vida dele. José vive um relacionamento verdadeiro com Deus. A história de José, as batalhas de José, as vitórias de José são provas de que Deus estava com ele. Provas de que, mesmo nas adversidades, o Senhor estava com José. Através da história de José, a gente aprende que o nosso compromisso com Deus deve ser a nossa identidade em qualquer lugar. Ou seja, você tem que viver, ou tem que te levar a viver em função da vontade divina e ensinar você a priorizar o reino de Deus sobre todas as coisas.
Você tem que ser uma representação dele aonde você estiver. Muitas pessoas hoje vivem um evangelho ou vivem uma vida aonde dentro da igreja ela representa algo, fora da igreja ela quer representar outra. José não. A presença de Deus caminhava ou era demonstrada, ou era refletida na vida de José, por onde José passasse. Aonde José estivesse, independente da circunstância, independente do que ele estava passando, independente da situação que ele estava vivendo, a glória de Deus sempre era refletida através da vida de José. Agora só, algumas atitudes que José teve, que me chamam a atenção e são coisas simples. E às vezes a gente ignora o simples, às vezes a gente ignora aquilo que não é complicado, e nós temos a tendência de gostar de coisas complicadas. E às vezes é o simples que traz os maiores ensinamentos. Jesus, quando ia ensinar a multidão, Jesus falava por parábolas simples, para que eles pudessem ter uma noção daquilo que que Jesus estava tentando passar para eles. Jesus falava de forma simples, para pessoas simples, para que o entendimento fosse claro. Então eu quero trazer aqui uma coisa simples, algumas atitudes simples que José teve, mas que trouxeram uma transformação gigantesca na vida de José e também para a minha própria vida, quando o Espírito Santo me revelou essa palavra. A Bíblia fala, começando aqui no texto, os primeiros versículos, que José apacentava o rebanho do seu pai junto com seus irmãos. E se você prestar atenção, a Bíblia vai dizer também que José trazia má fama dos seus irmãos ao seu pai. Nessa pequena parte aqui, eu tiro a primeira atitude que José tinha, que fez com que José vivesse os sonhos de Deus para a vida dele e os sonhos talvez do seu próprio coração. A atitude que está aqui, ela é revelada quando o texto diz, e José trazia má fama dos seus irmãos aos seus pais. Por quê? A atitude que José tinha era uma atitude simples, chamada obediência. A primeira atitude para José viver os sonhos de Deus, obediência. Pastor, como que você entendeu isso? Olha só, no campo existem regras. Eu sou do estado de Goiás, e Goiás tem muita fazenda. E o meu avô tinha algumas pequenas vacas, algumas vacas pequenas, talvez seja uma forma diferente de dizer, mas poucas vacas. E ele criava as vacas na cidade. E eu lembro que era muito engraçado, eu como criança. Às vezes, 4 horas da tarde, meu avô falava assim, meu filho, vai pegar a bicicleta e vai lá apartar as vacas. O que era apartar as vacas? Era tirar os bezerros das vacas leiteiras, para que no dia seguinte tivesse leite para o meu avô tirar o leite e vender na cidade. Ou seja, existia um procedimento, existia uma regra, e essa regra precisava ser cumprida. E como José trazia má fama dos seus irmãos ao seu pai, significava que os seus irmãos não cumpriam com as regras que precisavam ser feitas. Agora, por que eu tiro a conclusão de que José era obediente? Porque eu e mais 2 irmãs, somos 3 irmãos em casa. E eu me lembro quando criança que se alguém fizesse alguma coisa errada e fosse contar para o pai, se o outro também tivesse feito, a primeira coisa que a pessoa fazia era, você também fez. Tirava a autoridade. Ou seja, se José também fizesse o que os irmãos faziam, José não teria autoridade para dizer para o pai que eles estavam fazendo o que não era correto. Ou seja, José obedecia o que lhe era imposto para ser feito. O que eu quero dizer para você nessa noite é que a obediência à palavra de Deus, a obediência na nossa vida tem que ser uma atitude, um princípio que vai nos levar a viver os sonhos de Deus sobre a nossa vida. Tanto que Isaías, no capítulo 1, versículo 19, ele diz o seguinte, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Agora, por que eu falo que a obediência é uma atitude? Porque a obediência, ela tem que partir do coração. Porque caso contrário, é obrigação, não obediência. Quando você é obrigado a fazer algo, você faz porque você é obrigado, não porque você quer obedecer. Então, por isso que o texto de Isaías fala, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. E aí no versículo 20 ele diz o seguinte, se não quiserdes, porém, e me irritardes, vós é que sereis comidos pela espada. Eu tenho muitos exemplos de obediência. Me lembro que uma vez convidei um amigo para poder ir para Londres, tocar na igreja, e ele trabalhava secularmente aqui no Brasil, tocava
para duplas sertanejas, e tocava na noite, como a gente pode dizer assim, e convidei ele para Londres, e falei, cara, aqui você tem que trabalhar de outra coisa e tal, e ele entendeu, mas eu me lembro que um dia ele recebeu uma proposta para tocar em uma boate, e ele veio me consultar como pastor, e ele falou assim, mano, o que você acha? E eu olhei para ele e falei assim, cara, você não deveria ter feito essa pergunta, mas já que você fez, a minha resposta para você é não, mas você obedece se você quiser. Ele desceu à igreja, nossa igreja era no primeiro piso, desceu, foi embora para sua casa, sentou no sofá da sua casa, o cara ligou para ele falando que ele tinha que começar naquela semana, ele recusou o emprego e disse, eu vou obedecer o meu pastor. E ele estava passando por uma grande dificuldade financeira, mas decidiu obedecer. Sabe o que acontece? O que aconteceu com ele é que, naquela época, ele estava ilegal com sua família. Pouco tempo depois, o governo britânico altera uma lei de família e hoje eles estão legais. Ele e toda a sua família estão legalmente vivendo na Inglaterra. Sabe por quê? Porque quando eu decido obedecer, Deus é capaz de mudar até a lei do país para me abençoar. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe, Deus está falando para você, talvez você esteja me ouvindo aí na sua casa, através do seu telefone, mas talvez você está falando, Deus, eu quero viver os sonhos, eu quero viver aquilo que o Senhor um dia me prometeu, eu quero viver as coisas que o Senhor tem preparado para mim, mas eu não estou vivendo. Talvez Deus está te dando um direcionamento, o seu pastor está te dando um direcionamento, os seus pais estão te dando um direcionamento, mas você decide ignorar e não obedecer. Quando você decidir obedecer, eu garanto para você, Deus vai começar a abençoar a sua vida, assim como ele abençoou a vida de José. Então, a primeira atitude é obediência. Agora, José, ele é odiado pelos seus irmãos tentam matar, jogam José num fosso, vendem José como escravo, e José vai parar na casa de um homem chamado Potifar. Lá José começa como escravo, eu gosto de dizer isso em Londres, porque às vezes as pessoas vão para lá, e eu imagino que José, quando chegou na casa de Potifar, a primeira coisa que ele começou a fazer foi lavar os banheiros da casa, eu imagino, mas ele era um escravo braçal, e a Bíblia fala que em pouco tempo José se torna o mordomo da casa do egípcio. E o que eu aprendo aqui, pastor? A segunda atitude, a primeira é a obediência. A segunda atitude eu aprendo aqui com a vida de José. Que atitude é essa, pastor? Atitude de excelência. José era excelente. José era bom em tudo que ele fazia. José começou limpando o banheiro, era o banheiro mais limpo da casa. Talvez ele começou limpando o lixo de um lugar, era o lugar mais limpo que ele deixava. Ou seja, Eclesiastes capítulo 9, no versículo 10, está dizendo assim, tudo quanto vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Seja excelente em tudo que você faz. Olha, desde que eu cheguei aqui em Curitiba, aqui na Alcance Curitiba, eu tenho visto a excelência com que todos colocam em prática nessa igreja. A excelência é uma atitude no coração das pessoas. E aqui eu vejo pessoas com um coração excelente, pessoas que fazem o seu melhor, porque a definição de excelente no dicionário é primoroso, bem acabado, sabe, o melhor possível. E nós estamos aqui nessa noite levando essa palavra a você, porque tem uma equipe que trabalha com excelência, tem uma igreja que trabalha com excelência. E agora, o que eu quero dizer para você? Seja você também excelente. Coloque a excelência como atitude na sua vida. Tudo que você for fazer, faça o melhor. Seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor filho, seja o melhor patrão, ou seja o melhor empregado, seja o melhor aluno, seja o melhor crente, seja o melhor ofertante, seja o melhor dizimista, mas tudo que vier à sua mão, faça com excelência. Esse era o segredo de José. Ele era excelente. Uma vez fui convidado a ministrar em uma igreja. Eu não sabia a qual igreja que era. Fui acompanhar um pastor. Eu morava em Londres, aprendi a falar inglês, né? Arrastava no inglês, mas cantava na igreja inglesa. E ele me chamou então para ministrar numa igreja onde ele ia pregar. Quando eu cheguei na igreja, a igreja chamava-se KICC, Kingsway International Christian Center. A igreja pastoreada pelo pastor Matthew Ashimolow. Uma igreja gigantesca, mas eu não sabia.
E eu fui tranquilo, achando que era uma igreja minúscula. Fui pensando assim, poxa, deve ser mais uma igreja dessas que tem aqui na Inglaterra, com 10, 15 pessoas, 10, 15 velhinhos. E eu me lembro que nós saímos assim, atrás do altar da igreja, e era uma igreja para 6.000 pessoas. Eu, aquele goiano, né, comecei a balançar as pernas, falei assim, o sangue de Jesus tem poder. E o pastor Máfia Shimolou chegou e falou para mim assim, meu amigo, você vai ministrar o louvor e tal, tem uma televisão aqui, você vai ter 30 minutos para poder ministrar. Eu falei assim, 30 minutos, pastor? Ele falou assim, é. Eu falei, meu Deus. E aí ele falou assim, e tem que terminar no tempo, porque o nosso culto é transmitido online, ou ao vivo pela Sky. Não era online, era ao vivo. Pronto, acabou de matar o goiano. Aí eu peguei o violão, conversei com a banda, e aí fui cantar. E 90% da igreja era africana, e eu olhei, consegui observar, né, a igreja estava meia luz, meia escura. Como que você observou, pastor, que o pessoal era africano? Porque o africano ele se veste bem discreto, né? Imagina as roupas que estavam assim, pessoal bem discreto. Eu notei que o pessoal era africano. Então comecei a cantar uma canção. E eu me lembro até hoje que eu peguei o violão e comecei ali na ministração. Eu vou cantar para você aqui, você não assusta não, tá? Sem instrumento, mas vou cantar. Aí comecei a cantar uma música assim, ó. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain firm beneath my feet. E comecei a cantar. Hallelujah, 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 your love makes me sing. Quando eu comecei a cantar, que a banda começou a tocar, o povo passa a mão nos tamborzinhos, numas meia-lua, nos pandeiros, e começou a dançar, e aquela festa, e eu dei uma crise de rir no meio do culto. E o louvor rolando, e eu rindo, e o povo achando que eu estava na unção, mas eu estava rindo. Quando eu olhei para o tempo, depois de 15 minutos, eu consegui me controlar e terminei a canção. Quando eu terminei a canção, o povo gritava, jogava menino para cima, a gente estava cambalhota no corredor. Eu falei assim, esse povo é doido. Mas terminei de cantar. Aí falei assim, agora então vou cantar umas músicas de adoração, né? Agora vamos partir para adoração, ainda tem 15 minutos, dá para cantar 2 músicas. E aí eu me lembro que eu comecei a cantar aquela canção, How great is our God, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Quando eu comecei a cantar essa canção, a glória de Deus desceu naquele lugar. E foi uma presença tão incrível que eu já não estava conseguindo cantar. Por quê? Antes eu estava dando uma crise de rir, agora eu estava dando uma crise de choro. De tamanha era a presença de Deus naquele lugar. O povo prostrava no chão, o povo gritava. E o louvor tomou conta, a glória de Deus tomou conta daquela casa. Eu olhei para a televisão, para o relógio, estava assim, time's up, seu tempo acabou. E eu, tentando terminar, o pastor Máfia Shimolou vindo na minha direção, só que ele não conseguia pegar o microfone. E ele, no meio do púlpito, ele chorava, e eu tentando terminar, e não tinha jeito. Depois de um certo tempo, a igreja foi silenciando. E no silêncio da igreja, o pastor Máfio continuou no lugar, ele não se moveu, e ele continuou ali, sem pegar o microfone, e o silêncio, e a gente só ouvia as pessoas falando línguas estranhas, baixinho, e aquele silêncio na igreja. E eu me lembro direitinho, como se fosse hoje. Toda vez que eu conto esse testemunho, eu me arrepio, o meu coração, volta a viver aquele momento. E eu me lembro que, no silêncio, alguém lá no meio da igreja começou a cantar. Then sings my soul, my Savior God, to thee. E foi outra glória. Foi outra glória. Aquele dia não teve pregação. Aquele dia o pastor Ian Christensen, que é o pastor que eu estava acompanhando, não pregou. O culto que era para ter terminado meio-dia e meio, não terminou. Cortaram a transmissão da Sky. Eram 3h da tarde, a gente ainda estava prostrado na igreja. As pessoas se abraçando, um mover sobrenatural. Quando nós conseguimos, então, nos recompor, saímos, entrei para a sala com o pastor Máfia Shimolou e eu fui fazer aquela pergunta que todo mundo quer fazer. Eu falei assim, pastor, sou filho de pastor desde que eu nasci. Tenho toda a minha vida estado na igreja, mas nunca estive num lugar para sentir uma presença tão grande como eu senti aqui hoje. Fala para mim o que tem nessa igreja que essa presença se manifesta dessa forma.
O pastor Mafio Shimolou me olhou, deu um sorrisinho de canto de boca, colocou a mão no meu ombro e falou assim: Son, filho, aqui na minha igreja, 90% das pessoas são africanas, Senegal, Nigéria, Costa do Marfim, Togo, Congo, e foi dando uma lista de países. E eu, sem entender, ele falou assim: tem muitos dos meus membros aqui que têm os seus corpos mutilados tiveram seus corpos mutilados por causa do Evangelho. Tem muita gente no nosso meio aqui que tem queimaduras no seu corpo por causa do Evangelho. Tem muita gente aqui que tinha que andar quilômetros e quilômetros e quilômetros para poder participar de um culto. Tem muita gente aqui que não podia fazer culto, tinha que fazer cultos escondidos, tinha que fazer cultos no meio do mato, tinha que fazer cultos em lugares escondidos, porque não tem liberdade para poder adorar ao Senhor. Aqui eles adoram ao Senhor com excelência, pela liberdade que eles têm de poder vir à casa do Senhor e poder celebrar a Ele com liberdade. E aí a gente vem para a igreja, a gente tem a liberdade de ir para a igreja, nós temos o acesso à palavra no seu tablet, na sua casa, na sua televisão, e sabe o que você faz? Você reclama do tempo que o pastor está pregando, você reclama do ar-condicionado da igreja, você reclama da poltrona da igreja, você reclama do pastor que está fazendo um pedido de oferta, você reclama de tudo, mas esse tempo você precisa aproveitar para entregar a sua melhor adoração ao Senhor, você precisa entregar o seu melhor louvor, entregar o seu melhor glória, entregar a sua melhor versão, ou seja, o seu melhor, tudo aquilo que você tem no seu coração, e entregar ao Senhor com tudo que você tem, porque a atitude de excelência era algo que José carregava. Como que está a sua vida? Você tem sido uma pessoa obediente, uma pessoa excelente? Quando você vai fazer, você só faz bem feito quando alguém está vendo? Quando o pastor Marciano está vendo? Quando alguns dos pastores da Alcance estão vendo? Ou você faz porque dentro do seu coração existe um espírito de excelência, existe uma atitude de excelência. Deixa eu ministrar sobre a sua vida dessa noite. Todo espírito de mediocridade, todo espírito daquilo de não querer, de fazer as coisas pela metade, de não fazer bem feito, vai cair por terra hoje. Você vai viver um espírito de excelência na sua vida. Tudo que você fizer, você vai fazer com o melhor que você tem, com todas as suas forças, porque você precisa aprender que a excelência tem que fazer parte daquilo que eu vivo e de quem eu sou, para que eu possa viver os sonhos de Deus sobre a minha vida. Seja excelente. Tome o exemplo da sua igreja, tome o exemplo do seu pastor. Eu estou impressionado, vou repetir, estou impactado em ver o que vocês estão vivendo aqui na Alcance de Curitiba. A excelência em todos os detalhes, em qualquer lugar da igreja, eu vejo a excelência aplicada. Então seja você também excelente. Mas seja excelente, não seja excelente só aqui dentro da igreja, seja excelente aonde você estiver, no seu lar, na sua casa, com seus filhos, com sua esposa, no seu trabalho, na sua empresa, com o seu patrão, na rua, aonde você estiver, tenha esse espírito de excelência sobre a sua vida. Agora, mesmo sendo obediente e sendo excelente, José vai parar numa prisão. A dona Potifar, né, a dona Poti, a gente gosta de brincar, de falar que é a esposa de Potifar, a dona Poti faz lá toda aquela arte. E José, injustamente, vai parar em uma prisão. Lá na prisão, acontece a história de José interpretar o sonho do copeiro e do padeiro e falar para eles, fala assim: olha, lembre de mim quando vocês estiverem diante de Faraó. E o tempo passa, a Bíblia diz que passam-se 2 anos, então Faraó tem um sonho revelador, e alguém lembra de José na prisão. O que eu quero dizer para você é que talvez você esteja falando assim: pastor, mas eu sou obediente, eu sou excelente, mas as promessas de Deus não se cumprem na minha vida. Deixa eu liberar outra palavra sobre você. Pode passar o tempo que for, quando chegar o tempo de Deus, se você continuar obediente e excelente, Deus vai se lembrar de você, Deus vai se lembrar de você, Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu das promessas, Ele vai te levantar. Não fique desesperado, Deus não se esquece, Ele não perde o controle das coisas. E José está lá na cadeia, olha, 2 anos se passaram. Então o faraó manda chamar José. José traz a interpretação do sonho para Faraó. Faraó fala assim: eu preciso de alguém para colocar esse plano em prática. Alguém inteligente. Coloca quem? José. Sai de uma prisão para se tornar a segunda pessoa mais importante do Egito. Se torna governador do Egito. Olha só que incrível. Por quê? Porque era obediente, porque era excelente. Agora, depois que Deus fizer na sua vida aquilo que Ele tem que fazer, realizar os sonhos, entra a terceira atitude que José tem, que pode ser crucial na sua vida.
Porque tem muita gente que está me assistindo aqui nessa noite, que até o final do ano, Deus vai virar uma chave na sua vida. Deus vai tirar você da prisão onde você está e vai colocar você em lugares altos. Eu estou liberando uma palavra profética. Deus vai colocar você em posição de honra. Deus vai realizar os sonhos dele sobre a sua vida. Mas quando você chegar lá, não se esqueça disso que eu vou falar para você. José tinha aqui, nessa posição, a terceira atitude que eu quero ensinar para você. Que atitude era essa, pastor? Nobreza. Atitude de nobreza. E eu moro na Inglaterra, e quando se fala de nobreza, o que você imagina? Reis, rainhas, os lords ingleses, autarquia, primeira classe. A gente só pensa nisso. E eu, na hora que o Espírito Santo me trouxe essa palavra, eu pensei assim, gente, olha, vou chegar na igreja e vou ministrar, e vou falar para o povo assim, Deus vai colocar você entre reis e rainhas, Deus vai colocar você entre os príncipes e princesas do Espírito Santo. Não, Senhor. Eu falei, como assim? Falei, vou liberar uma palavra, dizer que Deus vai nos levantar. E o Espírito Santo falou assim, não, Senhor, lê o texto. Aí eu li, aí ele falou assim, preste atenção no que nobreza significa. Literalmente o Espírito Santo me falando. Aí eu peguei o dicionário e fui consultar o dicionário sobre o que significava nobreza. Abri o dicionário e estava lá assim, nobreza, realeza, e foi um monte de palavras. Eu falei assim, está vendo, Espírito Santo? É isso aqui. E aí falava dentro do meu coração, continua lendo. A primeira definição da palavra nobreza era tudo isso. Realeza, reinados, essas coisas. Aí a segunda parte da definição teve 3 palavras que me chamou a atenção. Que palavras eram essas, pastor? Revela elevação moral, generosidade e grandeza de alma. Uma pessoa nobre revela elevação moral. Uma pessoa nobre, ela é generosa. E uma pessoa nobre, ela tem grandeza de alma. E eu fiquei pensando, o Espírito Santo falou assim, é isso que eu quero que você foque. E eu fiquei, sabe, meu Deus, cara, como que eu nunca prestei atenção nisso? Olha o que José tinha, revela elevação moral. José não precisou puxar o tapete de ninguém, falar mal de ninguém, passar ninguém para trás para chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Você está prestando atenção? Pastor, eu sei, eu quero viver os sonhos de Deus. Espere, não passe ninguém para trás, não puxe o tapete de ninguém, não fale mal de ninguém para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Se você tiver ou se você revelar essa elevação moral, Deus é Deus para te colocar na posição que Ele quer que você chegue. Não precisa passar ninguém para trás. José não passou ninguém para trás, não fez isso. Revela elevação moral, nobreza no coração. Ah, pastor, se eu não der um jeitinho, se eu não falar mal para o meu patrão daquele rapaz, eu nunca vou chegar àquela posição de gerência. Quando você coloca a mão naquilo que Deus quer fazer, você não fica lá por muito tempo. Mas quando Deus te coloca em uma posição, ninguém te tira de lá. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Revela a elevação moral. Segunda coisa que a nobreza revela, generosidade. Quem é nobre é generoso. José era generoso. Olha só, quando a fome atinge, assola a terra no tempo, José fala assim, vamos abrir os nossos celeiros e vamos vender comida às pessoas, senão eles vão morrer de fome. Generosidade. O que eu quero deixar para você aplicar na sua vida aqui, é que você vai ser tão abençoado. Se tiver 2 ou 3 aqui que recebem essa palavra, você vai ser tão abençoado, mas não se esqueça de que Deus está te abençoando para você abençoar alguém. Que Deus está te abençoando para você abençoar a sua igreja. Que Deus está abençoando para você abençoar as pessoas. Não se esqueça, Deus está te abençoando para você abençoar os seus pastores. Seja abençoado para poder abençoar alguém também. Generosidade. Tem gente que quer a bênção só para ele. O espírito do ajuntar, só meu. A sanguessuga, a Bíblia fala que a sanguessuga tem 2 filhas. Dá, só para mim. Mas quem é nobre não é assim. Quem é nobre é generoso. Se você estiver ao lado da sua família, de alguém assistindo com você, olhe para essa pessoa e fala assim, nós vamos ser generosos, porque a bênção de Deus chegou na nossa casa. Nós seremos generosos, porque isso é um sinal de nobreza. E a terceira coisa que o texto me ensina, ou que a palavra nobreza me ensina, é grandeza de alma. E o que significa grandeza de alma? Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai era uma pessoa muito simples, uma pessoa com um coração muito grande, um coração, sabe, incrível. Um coração como o coração de Jesus. E eu me lembro que meu pai já sofreu muito com
com pessoas que meu pai ajudava, e essas pessoas traíam meu pai, e a gente sofria a família inteira, a questão da igreja, né? Sofria a família inteira, meu pai sofria. E eu me lembro de uma história de que um pastor fez uma situação dessa com meu pai ajudou esse pastor, meu pai deu documento para esse pastor, e esse pastor um dia foi ser pastor de uma divisão que aconteceu na nossa igreja. Meu pai ficou muito triste. E um dia meu pai me chamou, após um culto de ceia, meu pai falou assim, chama 2 obreiros e vamos ali. E eu falei assim, ali aonde? Ele falou assim, só entra dentro do carro, vamos lá. Entramos dentro do carro, meu pai dirigiu, parou na porta da igreja do pastor. Eu já estufei o peito de pomba assim, e falei assim, hoje vai rolar pancada, UFC gospel, vou brigar com todo mundo. Que nada, gente, nunca briguei na vida. Mas eu queria caçar alguém para poder brigar. Meu pai entrou na igreja do pastor, o pastor ficou assim branco quando viu meu pai, os obreiros do outro pastor também já ficaram atrás, aí já montou aquela posição de guerra, né? Já falou assim, hoje vai ser pancadaria geral aqui na igreja. Meu pai foi na frente, eu atrás, doidinho para poder brigar, irmão. Quando chegou na frente do pastor, eu falei assim, se esse pastor falar qualquer coisa para meu pai, aí vai ser só o sinal. Sabe o que meu pai fez? Estendeu a mão, pegou na mão do pastor e falou assim, pastor, eu vim aqui nessa noite para te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão se eu te magoei, se eu te feri. Eu falei assim, peraí, tá tudo errado. É o meu pai, é ele que tinha que estar pedindo perdão para meu pai que está pedindo perdão para ele. E meu pai falou assim, se eu te fiz alguma coisa, se eu te magoei, se eu te feri, se eu falei alguma coisa que, sabe, errônea ao seu respeito, eu quero te pedir perdão. Mas ao mesmo tempo eu estou aqui, meu querido, para poder liberar perdão sobre a sua vida, dizer para você que você está perdoado, que eu não carrego mais nada no meu coração a seu respeito, que nós vamos morar no mesmo céu, que nós trabalhamos para o mesmo reino. E eu olhei para o meu pai, e o pastor começou a chorar, e os obreiros começaram a chorar, e o meu pai começou a chorar, e de repente eu também estava chorando, e foi uma choradeira total na igreja. O que eu aprendi naquele dia? Que quem é generoso, ou quem é nobre, tem grandeza de alma. E quem tem grandeza de alma, sabe perdoar. Talvez você esteja assistindo, talvez você esteja aí no seu lugar. E você carrega mágoa no coração, você carrega rancor no coração, você carrega coisas no seu coração que não deveriam estar aí. O próprio William Shakespeare diz uma frase, William Shakespeare não era nem crente, e ele diz uma frase que me chama muita atenção, que o rancor e a mágoa é o único veneno que você toma esperando que o outro morra. Talvez Deus me mandou aqui em Curitiba, na Alcance, para falar para uma pessoa só. Libere o perdão. Perdoe. Tire isso do seu coração. Sabe, o Espírito Santo está falando para você assim, olha, lixo, sujeira, mágoa, rancor, estão no lugar aonde eu deveria habitar. Limpe o seu coração, porque o seu coração é a habitação do Espírito Santo de Deus. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. E quem é nobre, revela, ou tem grandeza de alma, sabe perdoar. Eu não sei com quem Deus está falando nessa noite. Eu não sei se você que está aí, recentemente eu tenho recebido muitas pessoas na igreja, me procurado lá em Londres para poder conversar, pessoas que carregam mágoa dos pais, mágoa do pai, da mãe, coisas da infância, e carregam isso e deixam de viver porque não conseguem perdoar. Talvez você esteja nessa mesma situação, mas eu, como profeta do Senhor, quero liberar sobre a sua vida nessa noite. Você vai liberar o perdão, vai tirar esse peso do seu coração e vai começar a viver uma vida extraordinária debaixo daquilo que Deus tem preparado para você. Ou seja, olha só, José era excelente, José era obediente, José era excelente, José era nobre. E aí, para me encerrar, a última atitude que José tinha, que eu e você não podemos, nunca deixar de praticá-la, é que José não abria mão da presença de Deus. Você pode, às vezes, até ser obediente e excelente, e até nobre, mas se você não carregar a presença de Deus, não adianta nada. José não abria mão da presença de Deus. Pastor, e aonde que o senhor prova isso? Gênesis capítulo 39. Se você pegar aí a sua Bíblia, o seu celular, e abrir comigo lá em Gênesis no capítulo 39, 4 versículos dizem ou relatam isso.
que José não abria mão da presença de Deus. Primeiro versículo está no Gênesis capítulo 39, no versículo 3, que diz o seguinte: quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. O que eu quero dizer para você é que quando você não abre mão da presença de Deus, tudo que você coloca a mão, Deus faz prosperar. Tudo que você faz, Deus faz prosperar. Não é porque você fez faculdade, não é porque você tem conhecimento, não é porque você tem conexões, mas é por causa da presença que você carrega. A presença de Deus traz prosperidade para a sua vida. E José não abria mão da presença de Deus. José não abria mão da presença de Deus. O versículo 5, preste atenção no que diz o versículo 5. Desde que Potifar deixou José cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto na casa quanto no campo. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, eu quero liberar essa palavra sobre a sua família. Quando você não abre mão da presença do Senhor, a bênção do Senhor que está sobre a sua vida alcança aqueles que estão perto de você, alcança aqueles que estão ao seu redor. Essa empresa é abençoada porque você trabalha nela, essa empresa é abençoada porque você está nela. Ou seja, a bênção de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus sobre a sua vida, além de trazer bênção sobre você, traz bênção sobre aqueles que estão à sua volta. É isso que José não abria mão. Olha o que está dizendo o texto, versículo 21. Mas o Senhor estava com José e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia ao carcereiro. Olha, quando eu não abro mão da presença de Deus, como José fez, mesmo em tempos de dificuldade, Deus abre olhos de pessoas que precisam nos enxergar. Deus faz com que nós alcancemos a simpatia de pessoas que precisam olhar por nós. Por quê, pastor? Porque eu sou legal, porque eu sou um cara carismático, porque eu sou um cara alegre? Não, mas é pela presença de Deus que você carrega, é porque você não abre mão da presença de Deus. Olha, porque José não abria mão da presença de Deus, Deus o trata com bondade, concedendo-lhe simpatia ao carcereiro. E a última parte, do versículo 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Quando eu não abro mão da presença de Deus, sabe, as coisas que precisam serem feitas ou que precisam ser realizadas são porque Deus nos dá graça para que elas sejam realizadas. O carcereiro não se preocupava com nada que estava na mão de José. Por quê? Porque o Senhor estava com José. Quando você carrega a presença de Deus, as pessoas olham para você e falam assim: você é um cara diferente, você é uma menina diferente, você é um cara diferente, você é uma pessoa diferente. Não porque você é diferente dos outros, não porque você é mais bonito, mais feio, mais rico, mais pobre, não. Mas é por causa da presença de Deus que você não abre mão. Sabe, você que está me assistindo, você que está me vendo, deixa eu falar para você, não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Filho, me ajuda aqui, já pode vir aqui para a gente tocar ou para você tocar. Charles Swindoll disse uma seguinte frase, ele disse que Deus era claramente o segredo de José, assim como Deus será claramente o segredo da sua vida. Os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida, os sonhos de Deus vão se realizar na sua família, os sonhos de Deus vão realizar em tudo que você colocar as suas mãos, Deus vai fazer prosperar. Mas por quê? Porque você não abre mão da presença de Deus, porque você não negocia a presença de Deus, porque a presença de Deus é o mais importante que você tem, é o mais importante que você pode carregar. Eu quero, nesse momento, orar com você, você que está em casa, eu quero fazer ou liberar essa oração sobre a sua vida, liberar uma palavra sobre a sua vida, declarando que as bênçãos do Senhor estarão alcançando você, declarando que os sonhos de Deus se realizarão sobre a sua vida, declarando que o melhor de Deus acontecerá sobre a sua vida, mas eu quero que você entenda que há a obediência, que a excelência, que a nobreza e que a presença de Deus devem ser fundamentais, atitudes fundamentais sobre a nossa vida. Se você puder, onde você estiver, coloque a sua mão direita no seu coração, feche os seus olhos, que eu quero orar por você. Pai,
Nessa noite o Senhor me trouxe, Pai, a esse lugar para ministrar essa palavra, a esses corações que estão aqui hoje, Pai, presentes, Pai, ouvindo ou assistindo através, Pai, das redes sociais, das mídias, da tecnologia. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar a bênção sobre a vida de cada um, dizer que o Senhor é um Deus onipresente, ou seja, o Senhor está aqui, mas o Senhor também está alcançando cada um que está nesse momento sendo alcançado através dessa palavra. Que, Senhor, as bênçãos do Senhor possam alcançar a casa dos teus filhos, que eles possam ter, Pai, um coração obediente, um coração voltado a ouvir a tua voz, um coração voltado, Pai, a seguir os teus preceitos, os seus caminhos, assim como o Senhor disse a Josué: se você não se desviar dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, só assim então você será próspero e bem sucedido. Então eu quero liberar essa palavra para os teus filhos, que a obediência seja uma atitude constante no coração de cada um deles. Pai, eu oro para que a excelência seja dominante na vida de cada um deles, Pai, que tudo aquilo que eles fizerem, Pai, eles possam fazer com excelência, Pai, que eles possam ser, Pai, os melhores adoradores da Alcance, Pai, que nenhum culto mais da Alcance seja como era, que eles venham e se entreguem, Pai, na tua presença, entreguem o melhor, entreguem tudo, Pai, Senhor, que a excelência seja dominante, Pai, naquilo que eles fizerem, no trabalho, nas atividades, Pai, na família. Eu quero liberar, Pai, essa palavra sobre a vida dos teus filhos, Pai, que a nobreza possa invadir o coração de cada um, que eles possam entender que revelar elevação moral significa confiar no Senhor, tirar as minhas mãos, Pai, do propósito, tirar as minhas mãos do projeto e entregar, Pai, diante de Ti, tirar as minhas mãos do processo e confiar que o Senhor é fiel para cumprir. Pai, eu quero liberar, Pai, que a nobreza esteja no coração dos seus filhos, Pai, através da generosidade, que eles possam ser generosos, Pai, para com a igreja, para com o próximo, Pai, que eles sejam generosos, abençoando a vida de outras pessoas, assim como a sua bênção, Pai, irá transbordar na vida de cada um deles. Pai, que eles também entendam, Pai, que uma pessoa nobre tem que carregar a grandeza de alma, um perdão liberado. Nessa noite eu sei que muitos corações estão deixando de carregar esse peso que não precisa ser carregado. Todo lixo, Pai, tudo aquilo que não te pertence seja tirado desses corações. Que o Senhor, Pai, venha habitar com teu Espírito Santo, Pai, que eles possam ver, Pai, e viver uma vida de nobres, uma vida de nobreza. E por último, Pai, que eles tenham a consciência, Pai, que sem a tua presença nós não somos nada, que sem a sua presença nós não somos ninguém. Como o próprio Jesus disse: sem ti nada podeis fazer. Ou seja, nós precisamos entender que é com a presença, através da presença dele, que nós conquistamos, que nós fazemos, que nós avançamos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a tua presença seja, Pai, primazia, Pai, seja, Pai, o primeiro na vida dos teus filhos, que eles não negociem, que eles não abram mão da presença do Senhor. É o que eu quero declarar sobre a vida de cada um daqueles que estão nesse momento sendo alcançados através dessa palavra, em nome de Jesus. E antes de eu terminar, a gente não pode deixar de terminar sem te perguntar se talvez hoje você esteja vivendo longe da presença, talvez hoje você não esteja mais vivendo essa presença, abriu mão ou ainda não sentiu, não se aproximou dessa presença. Eu quero convidar você a entregar o seu coração para Jesus. Se você tomar essa decisão nessa noite, a nossa equipe vai colocar aí para você um QR Code na tela. Você vai pegar o seu celular, ou você faz um print aí para você salvar o QR Code, ou na sua TV ou no seu tablet, você acessa esse QR Code, preencha as informações. A equipe da Alcance vai entrar em contato com você, o pessoal vai estar orando por você, acompanhando a sua vida, para que você possa viver os sonhos que Deus sonhou para você, em nome de Jesus, amém? Eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer aos pastores, a essa oportunidade de poder estarmos juntos. Quero que você guarde essa palavra no seu coração, e eu quero declarar que o seu restante de semana seja abençoada, que se você tem uma noite abençoada, que seja a melhor semana da sua vida, que você receba novo de Deus, que você receba boas notícias. Eu libero essa palavra sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem com Deus, graça e paz.